Boa noite, padre. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo, como está o senhor? Estou bem, Sua graças a Deus. bênção. Deus abençoe. Amém. Deixa eu ver se minha câmera está no lugar, porque A minha também não está muito boa hoje, não, aqui, a posição. eu nunca entendo muito bem disso. Então, Faz parte. é, Isso mesmo. Então, vamos começar, né, a nossa live com a temática. pode ser, Pode ser, né? pode ser como o senhor preferir. Pronto, então vamos iniciar com a santa oração, né? Uhum. Então, tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, vamos entregar a Nossa Senhora para que ela esteja presente nesse momento, nos conduzindo ao coração do seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus, Rogai rogai por nós. por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Professor, seja bem-vindo, né? Obrigado por Muito aceitar obrigado. o convite, né? Falar sobre o coração de Cristo. E se apresenta o pessoal aqui, né? Que possa que esteja conhecendo pela primeira vez aqui, Ah, através do claro. Instagram. Boa noite a todos. Meu nome é José Eduardo Câmara. Nos últimos anos, a gente tem desenvolvido um trabalho de teologia e vida dos santos, né, de espiritualidade, né? Eu sou tradutor, eu sou escritor. Eu agora estou fazendo o propósito de mostrar o meu livro, para não dizer Isso é bom. que eu me esqueço, Os Anjos na Vida dos Santos. E eu agradeço muito o convite, porque esse é um tema que eu gosto muito, e durante muito tempo. É porque, inclusive, em muitos livros acaba havendo uma certa injustiça histórica com o século XIX, né? Fica uma coisa um pouco obscura, né? Sim, E sim. quando representou para a igreja um impulso missionário, assim, admirável. Isso mesmo. Então, professor, para nós, só para complementar o que o professor disse, Uhum, então ele fez traduções de alguns livros, né, como Evolução uhum. Mística, né, livros que são Do, bastante conhecidos, né, nos últimos do seu anos. Manuel Gonzalez, que eu recebi em pouco Isso, tempo, eu também estou recebi o feliz meu. com ele. Esse é um livro Esse, pelo do. menos, eu ainda tenho aqui. Isso. Esse livro que o professor mostrou, pessoal, é do Bispo dos Sagrados Abandonados, né, professor? Isso mesmo. Que Que foi também lançado há vem poucos dias, né? que é oriundo dessa espiritualidade do coração de Jesus. Ele se sente parte dessa Justamente, espiritualidade, né? justamente, isso mesmo, isso mesmo. Então, para iniciarmos, professor, Hum, o que, é que a gente pode falar, assim, de modo geral, para o pessoal que está nos acompanhando, sobre esse boom, né, da espiritualidade do hum, século XIX, que é um destaque, claro, a França, é, que nós uhum, sabemos que, pela vida mesmo que eu já estudei um uhum, pouquinho, o Padre Deon, meu fundador, foi uma época de muitas fundações, de uhum, congregações masculinas e femininas, né, uhum, nessa veia do coração de Jesus, né, uhum, nessa esteira que vem ali, claro, com o impulso da devoção pública, do culto público aprovado pela Igreja, uhum, né, por Santa Margarida Maria Lacoque, uhum, né, no século XVIII, e o século XIX foi um século bastante frutuoso, né, tanto no coração de Jesus, isso a gente sabe, como também um século de Maria, né, um século em sim, que houve a proclamação do dogma da Imaculada Conceição pelo Beato isso, Pio IX. das Então, mariofanias na França, né? isso, Formã, Maria Lourdes. Fania. É, o que você pode É, falar assim, para nos situar nesse contexto, professor? Fique à isso. vontade. Primeiro a gente tem que entender que o momento histórico que se vivia. Então a igreja se viu praticamente despojada de tudo, porque com a Revolução Francesa e todas as consequências políticas que ela trouxeram para a França e para toda a Europa, depois com as invasões napoleônicas, tudo demais, todo o século XIX a igreja se viu de maneira mais ou menos perseguida. Certo. Então, a igreja francesa do século XIX se vê pobre, porque propriamente porque vai ter uma sucessão de, seja época do terror, perseguição, o Império de Napoleão, Primeiro Império, Segundo Império, Comuna de Paris, há fatos históricos, não tem paz, né? A igreja não vai ter um momento de paz. Isso vai significar uma pobreza também material. Todas as ordens religiosas durante a Revolução foram banidas. Então a gente vê uma igreja que se vê sem nada. Os padres são perseguidos, mortos na guilhotina, assim como os religiosos. E é na própria Revolução que a gente vê começar a surgir
o coração de Jesus como um símbolo de renovação. Quer dizer, nós recebemos tanto, a França foi o país escolhido pelo coração de Jesus, né? Santa Margarida Maria era francesa, era uma nação predileta do coração de Jesus, e ela encontra no coração de Jesus na própria Revolução, porque vários santos que viveram a Revolução mesmo, os padres que se falam de Picos, né, que é a congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, eles têm essa inspiração, os dois ramos masculino e feminino, durante a própria Revolução. Então, quando o século XIX chega, se vê uma França destruída. Olha, a França não tinha mais um sistema de educação. Todos os bens da igreja foram tomados, então não haviam colégios, as paróquias tinham sido desfeitas, a Revolução tentou impor um clero republicano, e tudo isso deixou uma marca muito profunda nas pessoas, então tudo tinha que se recomeçar. Então, inclusive com a refundação da Companhia de Jesus, né, que tinha sumido da igreja. E isso significou que o coração de Jesus era o sinal do seu triunfo. Eu reinarei apesar dos meus inimigos. Então, apesar de todo o ódio que se tinha a Cristo, o símbolo do seu amor, desse amor reparador, né, que deseja de nós algo mais, né, deseja de nós uma resposta de amor, ia ser a maneira de reconstruir a França. Então, mesmo durante os santos que viveram propriamente o período pós-revolucionário, Santa Madalena Sofia Bará, com a fundação da Sociedade do Sagrado Coração para a Educação Feminina. Então, nós temos que reeducar as pessoas, então tem que refundar as ordens religiosas, então vai ter refundação dos beneditinos com Dom Guéranger, refundar todas as grandes ordens, não sumiu, né? Reconstruir mosteiros, reconstruir igrejas. Como é que você retoma, por exemplo, a educação das crianças? A estrutura francesa era uma estrutura paroquial. Muitas pessoas eram educadas, ensinavam a ler e escrever nas suas paróquias de origem. A gente não tem a ideia porque a gente tem uma imagem da França como Paris, como uma cidade grande. Mas a França é um grande país rural, né? As paróquias são muito pequenininhas, em pequenas regiões, em pequenas cidadezinhas, que giravam em torno da paróquia, do pároco, da educação. Tudo isso se desfez. Então, a França se vê com esse desejo de voltar à sua origem em Cristo. Tanto é que o grande santuário do coração de Jesus francês, que é em Paris, que é o Montmartre, né, que é a Igreja de Adoração Perpétua, nasce de um momento que o próprio Laicato, né, com Alexandre Le Gentil, faz esse voto que vê que todas as derrotas da França, que todas as tristezas da França vieram dos seus pecados. E como é que a gente faz penitência? A gente se volta para o coração de Jesus. Então a ideia era construir um santuário do voto nacional, com um voto da França se pôr diante do coração de Jesus. E a reparação tem um significado espiritual muito grande, que a missão nossa como cristãos é resistir ao mal com o bem. Isso. Então, diante do mal que se descristianizou o mundo, a gente quer amar pelos que não amam, reparar pelos que não buscam a Deus. Então, por isso, a espiritualidade da reparação, ela vai ter um cunho, sim, contemplativo, com práticas de adoração, sobretudo, com práticas externas da devoção ao coração de Jesus, nas primeiras sexta-feiras do mês, a celebração, mas, sobretudo, um cunho missionário. Para mim, isso é uma coisa interessante, que a França não só recristianizará a si mesma, com novas fundações, não dá nem para contar o número de comunidades femininas, por exemplo, consagradas ao coração de Jesus. São muitas. Muitas, inclusive, acabam se fundindo em outras comunidades, que se fundaram muitas. E ela acaba reevangelizando o mundo, com obras missionárias para o Extremo Oriente, para a África, para os Estados Unidos. Fundações, as congregações passam a ter... Inclusive, elas passam a ver as fundações no exterior como uma verdadeira... uma ajuda providencial. Porque na França era constante a perseguição. A tomada de bens, fechada de mosteiros de clausura, que conseguiram se refundar depois da Revolução, eram constantemente colocados com a questão que elas não tinham muita função. Então havia um medo constante qual mosteiro seria fechado, né? Se elas teriam um pensionato para justificar a vida de clausura, porque para o mundo sem Cristo, que sentido tem a vida contemplativa? Nenhum, né? E aí surge o que se chamou, durante o período, espiritualidade vitimal, que é uma palavra que é um pouco difícil, porque a gente usa hoje a palavra vítima como uma coisa um pouco fora do contexto, né? Então, a vítima, primeiro, a única vítima é Jesus. Ele é o nosso sacerdote, nossa vítima, ele que se oferece por nós.
nós somos vítimas na maneira que unimos o nosso sacrifício, o nosso pequeno sofrimento ao sofrimento dele. E isso, como católicos, não é uma novidade, porque isso faz parte do sacerdócio batismal. Né? Não, né? Inclusive, uma coisa interessante é que se dizia muito que a espiritualidade do século XIX, por exemplo, era pouco bíblica ou pouco patrística, o que não é bem verdade quando a gente lê os autores, o próprio Padre Deon. A gente vê um desejo enorme de aprofundamento da Escritura. Com as grandes mariofanias, né, La Salette, Lourdes, Pomã, La Salette teve esse cunho bastante visível, inclusive porque com o Padre Giraud, que foi um autor saletino, ele desenvolveu muito essa espiritualidade reparadora, muito baseada, inclusive, com leituras de patrística, dessa visão de um cristianismo de oração, de penitência, de missão, de contrição interior. E essa espiritualidade vitimal, que na espiritualidade de Santa Margarida Maria, Jesus busca uma vítima. A gente deve ler Santa Margarida Maria dentro do contexto dela. Às vezes, inclusive, a gente tende a achar, não, é muito rigorista. Não. O contexto de Santa Margarida Maria é a ordem da visitação de Santa Maria. Ela é filha de São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal, no qual o centro é o divino amor. É o martírio de amor, é a chama interior do amor de Cristo que consome a nossa alma. E, por isso, ser vítima dentro da visitação era uma coisa um tanto quanto, entre aspas, comum. O que era a vítima? Era se entregar ao coração de Deus, ao amor do coração de Jesus, para que ele me consuma e me transforme nele. Não tinha o sentido dolorista, que em alguns autores pode parecer muito forte para nós, não era bem nem sequer o dominante. E isso, padre, às vezes é um pouco de coisa. Existe uma tendência muito grande na geografia ou na história dos santos do nosso tempo, que é usar uma espécie de hermenêutica da ruptura. Isso é, para mostrar como nós somos hoje, nós colocamos em contradição de como nós éramos antes. Então, por exemplo, então nós somos mais misericordiosos do que os outros. É um pouco complicado, porque os momentos históricos mudaram muito, né? Nós temos um espaço. Em Santa Teresinha do Menino Jesus, isso acontece muito. Por exemplo, para salientar a originalidade dela, que é minha santa de predileção, que é uma santa do século XIX, se salienta o ambiente dela um pouco mais obscuro do que realmente era. Por exemplo, a questão da vítima da justiça, que é uma questão que Santa Teresinha luta, não era tão comum quanto a ideia de se entregar ao amor de Cristo. A própria Santa Teresinha, que talvez todo mundo não saiba, nasceu no ambiente da visitação, porque ela tinha uma tia visitandina, ela teve uma irmã visitandina, as irmãs estudaram na visitação, então ela conhecia também os movimentos que dentro da espiritualidade do coração de Jesus surgiam, e muitos deles eram mais um chamado à generosidade do que ao castigo. Isso é muito visível. É o amor do coração de Jesus que me chama, que deseja uma cooperação minha, que essa é uma coisa muito católica. Jesus não é uma coisa fora de mim. Ele pede a minha participação. Não é que as almas se salvam de maneira mágica. Eu colaboro no mistério da redenção hoje. Cristo está vivo em mim, porque eu estou enraizado nele, né? Eu estou enxertado nele pelo batismo. E as fundações vão tendo cada vez mais um caráter missionário. Também, inclusive, particularmente no Padre Deon, vai haver, através da devoção ao coração de Jesus, um aprofundamento do mistério de Cristo sacerdote. Da função do sacerdote, da função de Cristo que se oferece por nós. Ele é o nosso adorador, nosso reparador, ele é o nosso mediador. E esse é um tema muito importante de entender, inclusive, os autores que hoje são muito famosos, como Santa Elizabeth da Trindade, por exemplo, que não é só a mística da habitação, mas é a mística da oblação com Cristo, né? Ela nasceu num ambiente, o Carmelo dela tinha uma ligação especial com esse mistério da mediação de Cristo. Porque tudo isso gira em torno de que o mundo, a realeza de Cristo, Cristo Rei, o reinado do coração de Jesus virá através do momento que a gente reintroduz Cristo como centro. Então, como é que a gente define essa espiritualidade do século XIX? Cristocêntrica. E mesmo a Mariologia desse tempo, que é uma Mariologia muito forte, ela conduz ao cristocentrismo. É Maria que chama seu filho, é Maria que chama a penitência, é Maria que tem pena do povo que sofre, porque grande parte, a Pomã, isso é muito visível durante o conflito da Prússia, a França vive pobre, miserável, porque esses anos todos de conflito geraram uma pobreza extrema, daí o catolicismo social, como vai se dizer, né?
sobretudo depois com o pontificado do Papa Leão XIII, porque havia uma necessidade extrema. Havia miséria. A gente tem uma visão como brasileiro que a Europa é tudo é gente rica, né? Então, às vezes, a gente não consegue ler. Quando a gente lê a realidade daquele período, havia miséria, né? Pessoas não educadas no campo. Quem vive do campo vive à mercê da natureza. Se tiver um ano que tiver geada, que não tiver boas colheitas, né? A mensagem de La Salette é essa, né? A reparação vem disso. Vocês agiram mal, vocês foram contra Cristo, e um ódio literal contra Cristo, porque hoje a gente gosta de falar de perseguição, sem entender que eles destruíam as igrejas, era um ódio direcionado a Cristo e à igreja. A qualquer sinal de Cristo, ele tinha que se desfeito. A Notre-Dame de Paris foi convertida num templo pagão, né? Era um ódio contra tudo que fosse católico, era um ódio ao papado, era visível. A devoção ao coração de Jesus, para mim, tem esse sentido, para mim, de uma ternura muito grande. Que amam a Jesus, eu quero amar. Que para mim, todo verdadeiro amor é assim. Eu não conheço um amor verdadeiro que não seja reparador. Eu não conheço um filho que veja o pai que chora por outro filho, que não tenta tirar a lágrima e fala, mas eu estou aqui. Não é que a gente substitui o outro filho, né? Não. Cada um é insubstituível. Mas a gente quer pelo menos que Jesus saiba, em tudo eu quero ficar aqui para trazer aqueles que não vêm. A fundação das Franciscanas Missionárias de Maria, da Beata Maria da Paixão, que vão abrir missões em quase Oriente, né? Todas de espiritualidade vitimal. Da raiz, isso é, a gente quer se oferecer como o coração de Jesus. O coração de Jesus passa a ser o símbolo de que a igreja vai triunfar, não por ela, mas por Cristo. E isso é um tema. Um Cristo que se manifesta ao homem de hoje. É uma obra evangelizadora. Hoje a gente já gosta de pensar que a gente inventou a nova evangelização, né? Tudo isso estava ali. Boa imprensa, reparação, obras de todos os tipos, obras do mundo operário ao mundo da intelectualidade. Porque também o coração de Jesus, de maneira, as fundações vão se ampliando de uma maneira muito grande. E muitas almas vão encontrando nessa espiritualidade uma resposta para a sua própria vocação. Então a gente vai ver surgir muitos santos. É verdade. Muitas experiências místicas ligadas ao coração de Jesus. A própria fundação do Montmartre, depois quando a Madre Adèle Garnier, que é fundadora das Beneditinas Adoradoras do Sagrado Coração, que hoje a sede é em Tyburn, que é em Londres, ela sente, por exemplo, que aquele devia ser um lugar do coração eucarístico. Então daí começa a adoração perpétua. Porque se nós cremos no coração de Jesus vivo na Eucaristia, que merece a nossa adoração, então a adoração passa a ser fonte da missão. O número de obras leigas, que também é uma coisa que a gente esquece, grande parte desses movimentos, sim, eram fundações de congregações, mas de muitas obras laicais. Adoração noturna, confrarias, grupos de devoção, grupos de evangelização. Tem quem faz devoção, estudo do século XIX, é até difícil acompanhar o número de fundação. Servo do coração de Jesus, adorador do coração de Jesus. Porque é quase como se aquilo é de uma criatividade enorme, o que me mostra que é obra do Espírito Santo, porque é uma característica das obras, é criativo, né? Eu estou falando muito, padre, desculpa. Nesse sentido, professor, então quer dizer que, além das congregações religiosas, as iniciativas laicais basicamente eram centralizadas na adoração eucarística, como diz o padre Deon. A devoção ao coração de Jesus é, sobretudo, eucarística. Isso é uma coisa que realmente é notável no boom da espiritualidade do coração de Jesus, ao mesmo tempo o aumento à adoração eucarística que leva à missão, né? É tudo associado. Sempre. Então houve esse aumento também de iniciativas laicais com as adorações. Sim, e do que a gente chamaria hoje novas formas de consagração. Sim, nessa época também surgiu. Sim, porque as congregações passam a ver que existem várias formas de se consagrar. Então, mesmo na Adoração Reparadora de Paris, Instituto da Adoração Reparadora de Paris, desde o começo, elas queriam uma vida que fosse contemplativa, mas que não fosse igual ao Carmelo, que tivessem irmãs externas, que morassem nas suas casas. Isso fica muito visível
por exemplo, com uma serva do Sagrado Coração de Santa Catarina Volpicelli, que é na Itália, né, mas que ela tem várias formas de agregação. Irmãs que moram nas suas casas, irmãs que moram juntos. A gente tem o surgimento de institutos com hábito e institutos sem hábito, Sem hábito. para se inserir na realidade. Né? Isso não é nenhum tipo de invenção, todo mundo já havia tipos de vocação. A gente tem surgimento de místicas e místicos que propriamente não tinham uma vocação à vida contemplativa, então se viviam formas de experiência consagrada no mundo. Né? Isso se multiplicou muito, mesmo com pequenas confrarias, que a característica da confraria também era que haviam várias formas de você participar dela. Eita. Voltou, padre? Tá voltando, voltou. Isso. No próprio Montmartre, porque o Montmartre demorou a ficar construído, então ele passa a ser como uma espécie de centro espiritual, mesmo enquanto está sendo construído, para várias dessas iniciativas. Né? Mesmo uma das mariofanias, que Pelevoazan, que é uma mariofania que Nossa Senhora se manifesta agora, se começou o procedimento para causa e beatificação da vidente, né? Estelle Fouguet, que é ligada a um escapulário do Coração de Jesus. Ela mesma... Não sabia disso, não. Qual é essa aparição? Quando ele fala mariofania, pessoal, essa aparição... É uma aparição, Isso, porque às vezes, quando a gente fala aparição, a gente, assim, nem sempre Maria aparece no sentido físico, às vezes é uma manifestação interna, uma visão intelectual, uma inspiração, tudo isso. Pelevoazan é uma cidade muito pequena, na verdade, a manifestação, a Estelle está muito doente, à beira da morte, e ela tem uma série de atos interiores, primeiro de pedir a cura, porque ela era empregada, né? Ela precisava trabalhar para ajudar os pais, e depois um ato de abandono, do qual ela é curada, e é pedido a ela esse escapulário. Hoje lá é um santuário, pequeno, mas e agora todo o processo diocesano, porque aí tem uma nova biografia para ver, e é ligado ao Coração de Jesus como reparação, que é o que Nossa Senhora diz, reparação ao Santíssimo Sacramento. Quer dizer, o meu filho quer ser amado, né? E ela aparece com esse escapulário, né? Ela mesmo fala que eu amo essa devoção, né? Que é própria, porque é o que Maria faz, né? Ela mostra Jesus. É a missão dela. Esses fatos vão tendo um significado muito grande, porque também uma das características da missão do século XIX foi ter entendido o papel da imprensa. Boa parte da imprensa era anticlerical. O iluminismo se difundiu por livros. Então, a reparação também é a boa imprensa. Se começam a fazer jornais, revistas, livros, editoras, pequenas editoras, para chegar. Então, as pessoas começam a saber, porque essas revistas começam a ser distribuídas no meio do laicato, e as pessoas veem todas essas iniciativas que estão começando. Por exemplo, a Fundação da Guarda de Honra do Sagrado Coração, né? Que já é uma espiritualidade eminentemente laical, né? Que é uma hora na presença de Cristo. Quando eu fui no Chile, eu conheci lá no Chile. Muito forte. Inclusive no Brasil nós tivemos, padre, de uma maneira... Temos hoje um grande mistério com a Guarda de Honra, porque ela não é tão conhecida, mas constantemente as irmãs continuam recebendo gente se inscrevendo. No caso, a pessoa fazendo uma paróquia aqui, na minha paróquia, se existir um grupo de leigos que queira se unir à Guarda de Honra, pode se inscrever. E isso é só se contactar, por exemplo, os mosteiros da visitação, por exemplo, o mosteiro de Barbacena. Elas têm a carta, elas explicam, porque o que é a Guarda de Honra? É permanecer, é oferecer 1 hora do seu dia, não quer dizer que você vai ficar rezando 1 hora. Você vai oferecer aquela hora do seu dia ao Coração de Jesus. Que a primeira Guarda de Honra foi o Calvário, foi Maria, as Marias e São João, diante do coração transpassado de Cristo. Então, durante 1 hora do seu dia, você vai oferecer tudo o que você fizer naquele horário, junto com a chaga do lado do coração de Jesus, para adorá-lo, para estar com ele, pelo mundo, né? Então, tem um ato de oferecimento, foi inspirado a uma monja da Visitação, Maria do Sagrado Coração, Bernot. E o que é? É o coração de Jesus na vida comum. É Cristo que santifica a minha vida comum. Que a santidade não está em fazer coisas extraordinárias. Nem todo mundo pode fazer 10 horas de adoração por dia. Seria lindo se a gente pudesse. Mas não é o caso do leigo. E também, para mim, é muito importante a Guarda de Honra, porque mostra também como a espiritualidade do coração entra no mundo laical.
A guarda de honra se expande como? Porque as monjas da visitação, a inspiração, elas são de clausura, né? Elas são vida contemplativa. Sim. Providencialmente, uma jovem leiga descobre, Marie de Louis Martigny, e a Marie de Louis Martigny, então, queria descobrir a sua vocação. Ela tinha pensado muito, ela vai até o cura d'Ars, e ele dá essa resposta para ela, que ela vai ter que pedir muito o Espírito Santo até saber a vocação dela, e ela descobre a guarda de honra. Então ela se faz zeladora da guarda de honra, ela faz aposta, todos os lugares que ela quer, ela vai escrever para bispo, para coisa, ela entra nos lugares, ela entrega um santinho. Por quê? Porque a guarda de honra é para todo mundo, qualquer um pode oferecer um momento com o coração de Jesus da sua vida. E é nessa espiritualidade que ela vai descobrir a própria fundação dela, né? Porque ela funda as Filhas do Coração de Jesus, que em adoração perpétua se oferecem por Cristo, com Cristo pela igreja e pelo sacerdote. E então, ela vai acabar... rapidinho. Uhum. A pessoa pode mandar uma mensagem, uma carta, um e-mail para as visitandinas de Barbacena, Minas Gerais. Isso, exatamente. E se você entrar a procurar Mosteiro da Visitação de Barbacena, se você contactar as irmãs, elas têm um material, elas divulgam, elas te explicam. E tem, de maneira, o coração de Jesus tem atraído, porque é muito oculto, porque o carisma da visitação é ser oculto e simples, né? São Francisco de Sales quis esse carisma. Então também o Espírito Santo tem que encontrar maneiras da guarda de honra se expandir. E para mim é o sinal bastante visível de que a ideia de que é uma espiritualidade clerical é mais uma acusação dos inimigos da igreja do que da própria igreja. Claro. Porque eles não viviam assim, eles viviam sim a importância do sacerdócio ministerial, né, da vida sacramental, mas a missão é para todos, então todo mundo participava, né? Nós vamos ter aí a fundação da propagação da fé, com o Paulinho de Jarricot, a obra do Rosário Vivo, uma série de obras todas envolvidas com laicato. Eu gosto muito dessa nova forma de consagração, que a gente tem sempre essa ideia, por exemplo, da nova comunidade, como uma coisa surgida do nada. E nós temos ali muitos embriões de coisas que seriam hoje vistas como nova comunidade. Por exemplo, uma pessoa hoje pouco conhecida, que até o Padre chegou a conhecer, chamada Sophie Prouvier, foi quem recebeu a inspiração da devoção ao coração eucarístico de Jesus. A espiritualidade delas, das Virgens, Jesus e Maria, era uma espiritualidade no mundo. Ela teve o Cristo vivo no sacrário. Então, a gente vê surgindo muito, mesmo nas grandes figuras, São Pedro de Julián-Mar, ao redor. São Pedro de Julián-Mar, né? Século XIX, né? Exatamente, e com grande expansão, porque também é uma característica dele que é uma espiritualidade eucarística, contemplativa, mas missionária. Ele até dizia que Jesus tinha que ser levado, né, como uma forma extraordinária, assim, a maneira como ele dizia, né? Ele tinha frases fortes, né? E o próprio trono eucarístico que os sacramentinos implantam como Santíssimo Exposto, de maneira com sinais da sua realeza. E isso é muito importante, que é uma coisa que eu acho que o século XIX podia nos ensinar muito. É saber o quanto a força evangelizadora dos nossos símbolos. Para as pessoas entenderem o que a gente está dizendo para eles do Evangelho, nós temos... o símbolo fala muito mais do que as minhas palavras. É verdade. Por isso que a entronização, por exemplo, do coração de Jesus nos lares, a imagem do coração de Jesus, diz muito ao homem ocidental. Infelizmente. Porque está intrínseco esse desejo, o coração de Jesus, e a própria Santa Margarida Maria fala isso. Né? Nos lares, né? Numa das promessas. Nas famílias. E a compreensão de que se a gente quer reagir ao mal, porque é o mal da ideologia, das ideologias, nós temos que fazer Jesus reinar lá. Isso. E ele tem que ser amado. Porque o Deus dos cristãos é um verbo, o verbo divino se fez carne. Ele tem um coração de carne que nos ama. Foi tão grande, nós podemos dizer até que a espiritualidade do século XIX vai ter o seu auge no século XX, porque ela vai chegar no magistério da igreja, né? Com Pio XI e Pio XII. Passa parte do magistério da igreja, passa com a mesma linguagem. Inclusive com um ápice que a gente pode mostrar com a consagração do gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus. Feito pelo Papa Leão XIII a pedido de Jesus a Beata Maria do Divino Coração Grosso Vicheri. Que também tem uma história
como a gente falou, de opção pelos pobres, porque ela era das Irmãs do Bom Pastor e elas próprias têm como missão especial cuidar do que nós chamaríamos hoje de mulher em situação de risco, né? Sim. Então, nós temos essa visão um pouco de um catolicismo do século XIX, das elites, por assim dizer. E que é muito, muito mentiroso, porque quase todas as obras acabam surgindo da contemplação do coração eucarístico de Cristo, vendo as necessidades que aquelas pessoas tinham. Com o começo da Revolução Industrial, com a Revolução Industrial nós vamos ter sociedades, grupos de operários sem nenhum tipo de direito, trabalhando horas sem fim, num estado de miséria. E se começa a fazer como se pode fazer, porque também se sabia que essa situação era o fermento das ideologias. Porque eram pessoas cristãs degradadas ao último nível. Isso não podia ser compatível com o Evangelho. Então, isso no Padre Deon é muito forte. Muito forte. O Padre Deon mostra para mim o quanto essas duas dimensões não estão separadas, a dimensão contemplativa reparadora da dimensão social. Não é como se fossem duas faces externas de um homem. Não, elas vivem juntas. Isso mesmo. Se eu quero reparar o coração de Jesus, eu não posso ver injustiça aqui sem ficar indignado, né? Porque a injustiça fere o coração de Jesus. Claro. Essa dicotomia que a gente colocou hoje entre vida contemplativa e vida ativa, entre aspas, questão social, não existe para a alma que vive unida a Deus. Que ela vê Jesus ali. No que sofre, ela vê Jesus. Na profanação, ela vê Jesus que é ofendido. Ela vê Jesus. Né? O mundo fica transparente para ela. Ela passa a ver Jesus, o amor de Cristo, em todas as coisas. E como o amor de Jesus é sempre criativo, porque ele não tem como inventar. A igreja tem uma das maiores riquezas para mim. Não existe quase nenhum sofrimento humano para qual o Espírito Santo não tenha suscitado uma obra. Verdade. Dos deficientes visuais aos deficientes auditivos, a todo tipo de deficiência, inclusive comunidades específicas que rezam pelos agonizantes, pelas almas do purgatório, por todas as necessidades. Até das almas do purgatório eu descobri desse que tem, né? A sua congregação. Tem as auxiliadoras das almas do purgatório. E o século XIX na França foi um século que cresceu muito a devoção ao coração de Jesus, inclusive com fundação de confrarias e grupos, e muito ligado ao coração de Jesus. Inclusive a igreja das Damas do Purgatório em Roma é ligada à devoção ao coração de Jesus. Porque, por exemplo, com a fundação dos missionários do Sagrado Coração e com a devoção à Nossa Senhora do Sagrado Coração. Então, Nossa Senhora se junta uma devoção, o Padre Chevalier tem essa inspiração. E é impressionante para mim como eles conseguiam divulgar, que hoje nós temos muita facilidade de divulgar, não só pelas redes sociais, como telefone. Então não havia nada disso. Era tudo boca a boca. Então mostra também como a nossa força está na palavra. As obras se expandiam e chegavam em inúmeras dioceses em outros países. Abriu a missão no Brasil, mesmo quando os deonianos vieram para o Brasil, não era uma missão como hoje. Você ia para não sabe quando vai voltar. O missionário era... E muitos morriam. Porque... Nós temos até uma noção, nós não sabíamos, mas às vezes eu vejo isso. O santo morreu de quê? Às vezes a gente sabe e às vezes a gente sabe por alto. Porque não é como se houvesse possibilidade de diagnóstico sempre. A tuberculose se sabia, mas se ela tinha outra doença que piorava, não se sabia, não havia cura. Né? Às vezes a pessoa era tuberculose e falava, vai passar uma temporada de cidade com um clima melhor, mais ameno. Você tinha pouquinha margem para fazer. Se você tinha um câncer, era muito pouco. Por isso que a espiritualidade do coração de Jesus, quando se torna vitimal e ela abraça o sofrimento, não é porque ela quer ser dolorista, é porque o sofrimento é parte da vida. Nós temos hoje um pouco dessa ideia de que porque a gente tem ciência, a ciência tira a dor. O que não é possível tirar toda a dor do homem. Ninguém tem esse poder. Para mim é o grande erro da geração que cresceu vendo televisão da minha, né? Porque a gente ouve essas pseudo-cristianismo falando os seus problemas acabaram, pare de sofrer. Não existe isso. Jesus não prometeu isso para nós. O que ao contrário ele faz, ele dá sentido ao meu sofrimento. Ele não vale nada. Em Cristo ele vale alguma coisa.
passa a ser Sim. riqueza. Porque também o evangelho eu brinco, ser cristão é viver dando pirueta. A gente está vendo, é um pouco do que o Chesterton fala na biografia de São Francisco, porque tudo é um pouco ao contrário para nós. A pobreza para nós é grande, o sofrimento para nós é riqueza, é tudo um pouco ao contrário. Os últimos É, serão os primeiros. é verdade. Deus escolhe aqueles que humanamente têm pouquíssimo a dar, às vezes com deficiência, às vezes doentes. A gente vê quantos. O próprio Padrão teve que sofrer muito com doença, né? Com a fraqueza física. Né? E isso me marcou com a primeira vez que eu li a biografia do Padrão, acho que foi a segunda, que quando no começo da fundação tem todas as luzes de oração da Irmã Maria de Santo Inácio, é que essas luzes todas que ela recebe, que ele recebe, porque a gente são vinculadas à vida de Cristo. A devoção Isso. ao coração de Jesus é o Evangelho. É o É toda a evangelho. vida de Cristo. É Ele vivo. A, a devoção externa, que é importante, por que a gente precisa de sinais externos? Porque nós não somos anjos. Se a gente É começar a verdade. dispensar tudo que é visível, a gente vai perder a fé, porque nós não somos anjos. É. Né? A gente não tem telepatia. Eu não encontro a pessoa e sei o que ela está pensando. Né? Não somos por espírito. A gente precisa saber. O sinal externo é uma manifestação para os outros e para mim do amor que o coração de Jesus tem por mim. Então, nas 9 primeiras sexta-feiras do mês, na adoração reparadora, na presença de Jesus, que eu acho que esse foi um carisma que a igreja recebeu durante o século XIX. Não é que foi uma novidade, mas que no século XIX é que o coração de Jesus exposto no Santíssimo Sacramento tem uma atração como nenhuma outra missão. Expõe o Santíssimo e as pessoas vêm. Ele ali, em silêncio, é o grande missionário. E isso é uma coisa que a gente às vezes, porque é um paradoxo, a gente acha que a gente precisa falar muito. Ele adorado, ele na presença, porque o nosso testemunho na adoração é o que atrai as pessoas, porque nós não podemos dizer para elas que a gente acredita que Jesus está vivo no Santíssimo Sacramento do altar e a gente trata ele como se fosse uma coisa banal, porque ela fala, Jesus não pode ser banal. Em todos aqueles sinais, né, a fundação da adoração noturna, o século XIX tem esse fenômeno que vai continuar na França até metade do século XX, dos grandes convertidos. Grandes almas conhecidas da arte, da cultura, que têm grandes conversões. E isso é uma fascinação para a Igreja da França, porque é a igreja que não é minoria quantitativa, mas é minoria no mundo público. A modernidade é anticristã. A ciência, né? Ainda que, se a gente for muito sincero, boa parte do século XIX é muito mais esotérico do que tudo, né? É uma época bastante esotérica. Surgimento do espiritismo, expansão do espiritismo, tudo isso. Sim. É bastante forte mas eles gostam de se ver como a sociedade da ciência. Né? Sim. E para isso, o convertido tem um significado assim tremendo. Tem um padre que eu gosto muito, Hermann Koch era o nome dele, que era judeu, Fantástico. que virou carmelita, né? Ele é um exemplo, que era músico, pianista, era um homem brilhante, né? Era um gênio da música. E ele, em torno de Jesus sacramentado, muda toda a sua vida, né? Ele se torna Agostinho Maria do Santíssimo Sacramento, né? Grande adorador, né? Grande adorador. Inclusive porque ele tem um momento da vida dele que ele vai desenvolver toda uma espiritualidade eucarística também de ação de graças. Isso. Porque quando nós descobrimos a Cristo, nós descobrimos o mistério. Jesus se oferece no santo sacrifício, em reparação, em súplica, em ação de graça, em adoração. Esses aspectos são muito importantes para a espiritualidade do coração de Jesus, que no fundo, a gente podia resumir a espiritualidade do coração de Jesus do século XIX com a frase de São Paulo: tende em vós os sentimentos de Cristo. Isso mesmo. Então, se eu tenho o coração de Cristo para mim, todos os movimentos dele são meus. É a adoração ao Pai, é compaixão ao irmão. Ele passa a ser o centro, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E o Padre Deon tem uma coisa que me marca, que eu gosto, que ele tinha certeza absoluta que, sendo a igreja de Cristo, a santidade não era uma coisa do passado. Ele gostava de saber da santidade do seu tempo, porque ali a gente via que Cristo não abandona a igreja. Não importa quão perseguida ela esteja. Assim, não importa que caia o céu, que
ele continua. Ele continua agindo nas almas, ele continua se manifestando. Porque no fundo a vida mística é o quê? É Cristo que continua, é o Espírito Santo que continua formando Cristo em nós. Isso Não é uma mesmo. coisa tão elaborada, não é uma coisa tão difícil. Então, claro que alguns santos Deus deu dons extraordinários, claro, mas eles só servem para a edificação do corpo místico. Sozinhos É. não servem muito para nada, né? O século XIX, por exemplo, tem talvez as pessoas mais extraordinárias da igreja, que é Santa Maria Jesus Crucificado, né? A Uhum. Pequeno Nada, a Palestina, né? Sim, outra também famosa. É, sim. E que Deus leva para a França, né? Porque parece que a França vai ter um sinal de. É interessante, a França foi onde a mente revolucionária se expandiu através do iluminismo, e é onde também o coração de Jesus vai se expandir para a Espanha, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para o Brasil, para o México, para a Itália. A gente vai ter uma expansão para a Polônia, onde vai ter uma grande expansão da devoção ao coração de Jesus, no meio do caos. Que a gente também gosta de pensar que Deus vai nos dar o melhor dos mundos para evangelizar, e isso não vai acontecer nunca. É verdade. Nunca. Nunca. Né? A Polônia, por exemplo, se desfez, não existia como nação, foi dividida em duas. Né? Inclusive na Polônia a gente tem uma grande expansão com o Beto Honorato, que era um capuchinho, que fundou muitos institutos, quase todos sem hábito. Então Uhum. nós já vemos o surgimento dessa vocação no meio do mundo. Porque se Cristo nos chama na missão, qualquer lugar que exista alguém, a gente tem que santificar. Sim, Não tem Se nós reparamos o mal com o bem, não tem uma realidade de pecado que o coração de Jesus não possa reparar. Porque é ele é verdade. o reparador. Então, eu gosto muito quando a gente vê o santo, meu Deus, como é que é possível que essa pessoa, às vezes, era pessoa com deficiência física grave, né? E Deus faz e funda e de repente se expande, porque houve uma grande expansão, né, de institutos missionários. Santa Francisca Xavier Cabrini, por exemplo, uma grande missionária nos Estados Unidos também aqui, né, porque pegou as Américas, com uma coragem para mim sempre assustadora, porque essas viagens de barco, para nós hoje, a gente vai para a Europa de avião, a gente pega o aviãozinho aqui e salta em É, Roma. Não é bem assim. A náusea, o enjoo, a doença, o mal. Por que me impressiona? Porque a gente tem uma cultura do prazer. sim, A devoção ao coração de Jesus foi importante por isso, porque nele as pessoas encontravam força para superar o obstáculo. é isso mesmo. Não vai dizer que não era obstáculo, era obstáculo. O coração de Jesus não tira da gente o sofrimento, mas que tremendamente. Sobretudo no laicato, porque ficou muito claro para a igreja desde então que a recristianização do mundo passava pelo laicato, pela Sim, mãe de família, pelo pai de família, pelos negócios, né, por entrar no mundo do comércio, por entrar no mundo do operário, para recristianizar aquilo tudo. Né? Mesmo as situações que são para nós difíceis de entrar, as relações de trabalho, de dinheiro, que sim. para mim também é sempre um mistério como é que as pessoas financiavam tudo isso. Né? O número a Basílica do Sagrado Coração do Montmartre, o Sagrado Coração do Tibidabo de Barcelona, o próprio, já no século XX, o Cristo Redentor no Brasil, né, que é um Uhum. coração de Jesus, né? Foi lá que o Sim, Brasil foi consagrado ao coração de Jesus. Tudo isso foi em grande parte feita com sim. doação de pequenos católicos. É É trabalho de verdade. paróquia, gente fazendo, campanha. As confrarias viviam de doação de centavinho. As obras missionárias viviam assim, de jornal missionário que pedia doe quanto você puder, participe da coisa, gente dando centavo, É que, verdade. que mostra a criatividade do Evangelho. Não é que É tinha. mesmo. São Manuel Gonzalez tem um texto dele que ele fala que as pessoas se intimidam muito com a coisa do dinheiro no apostolado. É, E o dinheiro não vai aparecer assim do céu. Claro que Deus pode mandar um milionário quando ele quiser, mas ordinariamente isso não acontece. é Então, mesmo. o trabalho, e por isso também a vida consagrada é muito importante, porque é insubstituível a consagração da vida, né? Uma forma de consagração estável. Né? Os deurianos, para mim, têm esse milagre. Muitas pessoas tentaram fundar comunidades
de espiritualidade vítima no século XIX. Muitas, Foi. muitas. Quase nenhuma vingou. Os deonianos Sabe? estão ainda. É, sim, e os deonianos também no começo se achou que ia se desfazer, houve a intervenção da Santa Sé, toda uma série de É, perseguições, porque também dentro da espiritualidade do coração de Jesus, como se vive essa kenosis de Cristo, esse abaixamento de Cristo, é inevitável a perseguição. É assim, verdade. é Padre Del foi escrito. muito perseguido. É, é quase que quando você se oferece a ele, você sabe que o Como mistério dele. vítima. É Isso interessante, né, professor? A é, partir do momento que você se faz esse voto, parece que Nosso Senhor uhum. dobra, né? A É porque, oferta. de uma maneira, você se abre à generosidade de Deus. Isso mesmo, Então, é. quanto mais ele dá, mais ele espera. Porque É não é que verdade. Deus dá cobra antes de ter dado. Ele dá Sim, sim, muito, e a sim. natureza do dar, ele tem que. E essas almas tiveram que sofrer muito. É admirável, sim, que de todos os institutos vitimais, sobretudo uma no qual era muito forte para ele a reparação sacerdotal, por exemplo, era um tema recorrente. De tantas associações, os deonianos não só têm crescido, É né? Porque verdade. hoje tem em muitos países. É. Então, assim, eu não sei dizer quantas, né? O próprio padre André Prevot, que foi deoniano, vem de um Isso. outro desejo de fundar com a Madre Verônica do Coração de Jesus. Quer dizer, ele já participava de um embrião que não vai vingar. Muitos não vingaram. Também porque nós temos que ver que a gente não vê a providência, a gente vê só a parte do reverso do bordado, né? Só Cristo vê É. o bordado por cima. Então, aquilo tudo era um movimento para um bem da igreja, que vai Isso. sim ter um valor inestimável para a igreja, porque senão a gente não teria. A igreja teve que entender a reparação para entender como ela iria se refazer. Uma igreja que tinha perdido os estados pontifícios, que não parecia mais essencial, cujos católicos mal tinham direito a voto, que foi despojada de todos os seus bens, que o Papa era prisioneiro, Pio É. IX era prisioneiro, que um Papa exilado que volta, vai. É uma epopeia a vida dos pontífices a partir da Revolução, né? Assim, é triste, porque a gente gosta de pensar no que a gente aprendeu no colégio da Igreja Poderosa. A gente É. colocou um pouco do mito de um poder que a Igreja não teve nos últimos, talvez, 300 anos. Verdade. Porque a Revolução despojou de tudo. E não só despojou, como humilhou. Os padres, Sim. não sabemos contar quantos padres morreram. Perseguidos. Se a gente pensar que durante o A período história da de Revolução. Curadás, né? Sim. Sabe que a gente, quando fala do Curadás, eu sempre falo muito que ele era burro, né? É. E se a gente pensar, ele cresceu num catolicismo perseguido. Sim. Não havia educação na roça. É Quem é na verdade. roça do Brasil até hoje sabe que não é assim estudar, vai estudar ali, que estudar é coisa de luxo. É verdade. Se não fosse o sacerdote que o ajudou e esse desejo dele que ele teve que sacrificar muito, e a devoção que ele tinha a Nossa Senhora, né? Porque também dentro do seminário de Lyon, no Curadas, havia um ciclo mariano que levou, né? Até depois dentro surge a Sociedade de Maria, que são os padres maristas. Sim. Essa visão que Maria estava preparando a França para o reinado do coração de Cristo, deu às pessoas um desejo enorme de trabalhar. Porque ela tinha certeza que elas tinham a proteção da Mãe de Deus, É. que ela não os abandonaria e que o coração de Jesus reinaria. Porque essa é uma coisa da Santa Maria da Maria. Eu reinarei, É apesar dos meus inimigos. o Quer reino do dizer, Sagrado Coração. sim. Padre E falava muito isso. essa certeza dá muita força, porque hoje a gente tem uma fé muito tíbia. Eu É, sinto que Jesus é importante, mas se você reparar mesmo, Jesus é meio que uma cereja que a gente coloca no fim do bolo. Ele é nunca é o verdade. recheio. Nunca está na trama da vida. Quando É a verdade. devoção ao coração de Jesus é o contrário, ele entra em tudo. Ele Em entra da tudo. hora que eu acordo, a hora que eu durmo. É um Cristo que me ama, que está se oferecendo por mim em cada altar em algum lugar do mundo, que sem cessar se oferece por mim. Aproveitando, professor, isso aí que você está Hum, falando, o Jonas, ele está perguntando assim, como hum, tornar viva essa espiritualidade dentro de nossas casas atualmente? É isso que você está falando, né?
essa união com Cristo em todas as Sim, situações. todo, O todo. mistério de Cristo em todas as suas dimensões. Consagrar sua família ao coração de Jesus, se consagrar ao coração de Jesus, pedir a Ele que reina, coloque a imagem no coração de Jesus, mesmo que seja pequena, num lugar de honra, para que os seus filhos entendam que nós cremos num Deus que se fez carne, que morreu por mim. Porque o coração de Jesus é isso, amou, a mim amou e se entregou por mim. Isso mesmo. A cruz está plantada no coração de Jesus. É parte do coração, não é? Ele se ofereceu por mim. E isso muda toda a nossa visão de vida. Porque não é que eu lembro de Jesus quando eu estou doente, ou quando eu quero que ele faça, que ele quer alguma coisa, porque a gente tem uma visão de espiritualidade do supermercado, né? Eu só vou quando eu preciso comprar alguma coisa. Eu vou, pego o carrinho e vou colocando o que eu quero. Eu quero. Isso não é amor. Amor com amor se paga. Isso. Aproveitando então as perguntas, aí o Rafael, que é de lá do Rio Grande do Norte, ele está perguntando qual seria, na sua visão, professor, o papel aí de Padre Deon, já que você falou, né? Foram muitos os institutos de caráter vitimal, oblação, reparação, né? Pagar amor com amor ao coração de Jesus, mas muitos ficaram, acabaram. Então, o que é que você vê aí que é consistente, que é claro, que é a ação de Deus, do Espírito Santo, nessa sem propagação, né, da espiritualidade a partir de Padre Deon, na sua visão, né? Já que ele primeiro que ele teve um cunho missionário. Eu acho que ele entendeu que a expansão, a viver a vocação ao coração de Jesus, ou ela se expande ou ela morre. É uma espiritualidade que não se vive fechada em si. Verdade. O intimismo não combina com a espiritualidade do coração de Jesus, porque a reparação te impulsiona. É verdade. Então, quando o Instituto saiu e funda, e ele mesmo vai ter um grande papel nisso, né? Não é que... Claro. Então ele cresce. O perigo da gente é inverter a ordem e se fechar. Não, Jesus nos enviou. Então, e a reparação serve aí. A vida contemplativa se vive aí. A adoração reparadora se vive aí. Né? Jesus quer ser adorado em todos os lugares. Não existe um lugar onde Cristo não quer reinar. Né? Não importa se é na cabaninha perdida, ali Jesus está. A missão foi muito importante, porque a reparação impulsiona. Sim. Se um Cristo que me amou, é uma frase da espiritualidade reparadora de Santa Maria da Maria. Ao menos tu ama-me. Então, quando você vê tantos que não amam Jesus, o nosso intuito não é para condenar o outro, mas é de fazer que ele conheça o amor. Sim. Então, eles não sabem que Jesus o ama. Padre, muita gente não conhece Jesus. Nós temos uma ideia de que todo mundo sabe de Cristo. É mentira. Mesmo no mundo brasileiro que... mas a gente tem... Mas muita gente sabe de ouvir falar quem é a igreja, mas não conhece que Jesus está na Eucaristia, não conhece a presença real, não conhece esse amor que vive esperando por nós, que nos perdoa no sacramento da confissão, que é meu alimento na comunhão. Não sabe. Não recebeu catequese, não teve a oportunidade de aprender em casa. Então ela ouve o que ela pega na televisão, na internet. E é uma coisa... A internet tem muitas vantagens, mas ela gerou uma geração com atenção muito pouca. Então ela só pega takes. E é difícil, a gente tem que ter esse desejo de manifestar o coração de Jesus. Porque se ele me pediu para ser vítima, eu participo da vida dele, que a vida de vítima é isso, é a vida de Cristo em mim e eu nele. O que Cristo fez na sua vida? Ele santificou o mundo todo, ele foi entre os pobres, né? Me enviou a evangelizar os pobres. E isso é o que o Padre Deon fez, o que muitas comunidades, sobretudo feminina, eu vou dizer que a descoberta do século XIX do número da expansão de institutos femininos de vida ativa foi impressionante. Imagina. Porque já haviam muitos institutos, nós tínhamos os Filhos da Caridade, que são impressionante o que elas fazem há quanto tempo. Mas muitas, para educar, a educação das mulheres era uma causa católica. Era uma causa de religiosos. Eram as irmãs que iam evangelizar uma série de pessoas que não sabiam ler e escrever. Começando colégios, começando obras. Inclusive que a catequese começa aí. Né? Sim. Professor, o Marcelo Souza, que ele é seminarista, eu acho que é o eudista, né? Ele fala assim, São João Eudes também
tinha esse Uhum. profunda intimidade com Jesus e Maria. Quem vê Uhum. Jesus vê Maria, quem vê Maria vê Jesus. Existe um só coração entrelaçado pelo amor. Interessante, né? Uhum. Isso, esse coração uno, né? Que é o Isso. espírito de São João Eudes, e que a gente pode dizer que vive também na espiritualidade do século XIX pela Isso. própria consagração do mundo ao coração de Jesus. Porque a Beata Maria do Divino Coração, Centro das Irmãs do Bom Pastor, é filha de São João Eudes, que Ah, talvez um sim. dia seja o próximo doutor da igreja. Vamos rezar para que isso aconteça. Inclusive porque boa parte das escritos de São João Eudes era também desse cunho de Cristo que vive em nós, do valor do Sim. batismo, né? Já vi a formação sacerdotal, claro, né? Por exemplo, São João Eudes funda os eudistas e funda a Ordem de Nossa Senhora da Caridade, que cuida dessas mulheres em estado de marginalidade. Quer dizer, Uhum. cuida da miséria humana. O Sim. coração de Jesus, que assumiu o nosso pecado, nos faz não ter medo. O católico não é escandalizado. Não Verdade. tem miséria humana que Cristo não tenha assumido no Horto das Oliveiras. Nenhuma. Isso mesmo. Ele também diz, em outra parte aqui, o Marcelo, Padre Deon é um grande contribuinte para a missão da igreja, um homem para além do seu século. Isso é verdade, né? Uhum. É. O coração de Jesus impulsionava mesmo essa dimensão de ir além do seu tempo, né? No Uhum. sentido de realmente enxergar, como você falou, se inserir naquela realidade de dor, de sofrimento, né? Não Uhum. alienava, né? Pelo contrário, mais ainda, né? Se inseria, né? Com essa Uhum. vida de Cristo, né? Uhum. Essa união, que o Padre dizia que tem que ser uma união constante ao coração de Cristo, né? Padre, se a gente sabe a reparação nos faz entender a gravidade do pecado. Sim. Um pecado tão grave que feriu o coração de Cristo. Então a gente sabe o pecado, a gente sabe a miséria do homem está no pecado. Só É Cristo pode verdade. curar o pecado. Ele é o único Salvador. Então Isso isso mesmo. muda a visão de tudo, porque a gente não espera da técnica curar o pecado, a gente não espera do partido, a gente não espera do político. Tudo isso é útil, é muito útil tudo isso. Mas ele não salva. E É isso é o que verdade. faz a reparação que nós oferecemos para o mundo muito diferente. Porque não é simplesmente uma justiça que dura um mês. Não, Uhum. dura para a vida eterna. Uhum. É. No caso, Uhum. o que é que você diria, associando agora aí ao século XX, por Uhum. exemplo, a aparição de Nossa Senhora, né? Já que tem as Uhum. Mariafanias, né, do século Sim. XIX, La Salete, Uhum. lá também Catarina de Lourdes. Labourré, a É. questão de Fátima, né, que também tem esse Uhum. aspecto muito forte e reparador, né? Quando Claro. também depois, quando Lúcia já estava no convento, Nossa Senhora Uhum. pede a reparação ao coração imaculado de Maria, né? E Sim. interessante que esse movimento reparador vem ali, intensifica no século XIX, mas continua, né? E até hoje isso. Sim. Claro. E no caso, por exemplo, em Fátima, o coração de Maria foi visto como uma complementariedade com a devoção ao coração de Jesus. Né? Como um Isso. caminho que meu imaculado coração Só será o caminho que te triunfará. conduz. Isso. Então tem todo e a igreja vai fazer isso. São Uhum. santos padres. Não é uma devoção que a igreja, não, ela acolheu e ela tornou própria. Então ela já não é só a inspiração piedosa de Santa Margarida Maria. É a Santa Sim. Margarida Maria canonizada no século XX, né? Nós fizemos 100 anos da sua canonização, e a igreja toma para si isso como uma resposta, né? Uhum. Seja com a instituição da festa do Sagrado Coração, com a consagração ao Sagrado Coração, com o ato de reparação do Sagrado Coração, tudo isso se torna a vida da igreja. E tem um fundo muito especial para o concílio, que Sim. durante a Sacrosanto Concílio, no documento, quando fala da nossa participação como leigos ao sacrifício de Cristo, tudo isso é a espiritualidade do coração de Jesus. Porque É um dos verdade. frutos melhores é a gente ter ciência do nosso sacerdócio batismal. Cristo, vítima, se oferece lá e quer que eu me ofereça com ele. O Isso. sacerdote consagra, ele oferece Cristo e eu me ofereço com ele. Por quê? Porque Cristo é a cabeça, eu sou membro do seu corpo. Se Uhum. Jesus se oferece, eu tenho que me oferecer também. Eu sou Isso. membro de Cristo. E isso é Isso. muito vivo no concílio. Nesse caso aí, a gente pode associar Hum, também, né? Para você apresentar um pouquinho aí para a gente, o São Manuel, né? Que muitos estão conhecendo agora. é Nessa verdade, essa até. dimensão aí. Apresenta um pouco Sim, para nós também, né? Ligando a esse movimento, né? sim, Da porque reparação, né? sim, e ele se sentia muito ligado ao coração de Jesus, ele, inclusive tinha as missões dele eram ligadas ao Sagrado Coração de Jesus, porque, inclusive, tem um livro dele sobre santidade que ele faz até uma espécie de explicação sobre Santa Margarida Maria, né? Que era
Porque o que São Manuel Gonzalez encontra? Porque ele encontra o coração de Jesus Eucarístico sozinho no sacrário. Quer dizer, ele fica por nós no sacrário, ele espera por nós e recebe de nós frieza. É verdade. Que é Padre uma Leão coisa. também dizia muito isso. E ele passa a pensar que a obra dele vai ser dar a Jesus aquelas mulheres fiéis, aqueles homens fiéis, como ele teve as Marias de São João aos pés do Calvário. E que a maneira de recristianizar a Espanha era com essa missão eucarística nesses povoados. Porque também, quando ele foi, a obra primeira dele, que o grande, as Marias dos Sacrários Calvários, eram Marias adoradoras, eram mulheres que adoravam, que cercavam de carinho o sacrário e traziam ao sacrário as pessoas e levavam Jesus até as pessoas. E isso é a primeira das catequeses. Uma boa catequese gira em torno do sacrário, que é Jesus vivo lá. É o coração eucarístico de Jesus vivo. Ele não é uma ideia para nós. Não é o Jesus que viveu há 2000 anos atrás e era um bom mestre. É Jesus vivo no sacrário, é Jesus vivo na igreja. E para ele isso foi a vida dele, né? Porque ele vai ser o primeiro padre do sacrário abandonado, depois o bispo do sacrário abandonado, né? Que é viver, é conscientizar as almas desta presença, primeiro. Muita gente vive um catolicismo frio, que ninguém fez. Ao contrário, nós tivemos muitas pessoas que investiram muito tempo em descristianizar o mundo. Então, da mesma maneira que essas pessoas entendem como missão delas negativa, uma missão ao contrário, que a nossa missão é levar Jesus, a delas era tirar Jesus. Era que a gente pudesse reparar, dando a Jesus o amor e almas que o homem. O que ele deseja é isso, né? Jesus quer ser amado, né? Tanto é que o nome desse livro que eu traduzi é Assim Ele Ama, Palpitações do Coração de Jesus, no Evangelho e na Eucaristia. Fantástico. Porque também o coração de Jesus é o Evangelho vivo. Isso mesmo. Fantástico. Deixa eu ver aqui se alguém mandou mais alguma... Eu não enxergo nada, padre. Quando a pessoa escreve aqui embaixo, é muito pequenininho para minha visão. Deixa eu ver aqui. Aqui, alguém pedindo para deixar a live salva. Sim, a live vai ficar salva, não se preocupem. Enfim, para a gente ir para os finalmente, aqui o Jefferson disse que vê a espiritualidade do Padre Leão necessária no mundo atual. Né? Natália, falando aqui do Rosário. O aspecto do Rosário, né, professor, também. Como é que pode entrar nessa onda aí da reparação do amor ao coração de Jesus? Sim, nessa espiritualidade? Porque quando a igreja se vê na situação que se via no século XIX, ela se torna a Maria Santíssima. Também é o dogma da Imaculada Conceição, a proclamação dogmática. O rosário tem, por natureza, um caráter missionário. Ele é feito para evangelizar. Ele é a vida de Jesus e Maria para todos. Os mistérios do rosário são isso. Então, a vida de Jesus e Maria são os corações de Jesus e Maria. O que a gente reza no rosário é isso, é contemplar o que foi a vida de Jesus. É Jesus, Nazaré, é o mistério de Nazaré, Belém, Calvário. Né? Todo esse mistério está ali. Essa é a santidade. Tem uma mística que eu gosto, a Maria dos Anjos Sorazo, que ela dizia que ela tinha um pouco de trauma de gente que gostava de ler livro de mística demais. E eu tomo isso para mim, que é o que eu faço. Por quê? Porque ela fala que às vezes a gente lê os livros de santo, de mística, querendo copiar o que tem de extraordinário. Ela fala, nada disso é necessário. Necessário é o rosário, porque o rosário é a vida de Jesus, é o evangelho. O rosário é o evangelho. Você só precisa para ser santo é isso. Porque o nosso modelo único é Jesus e Maria. É verdade. E isso foi muito importante para a igreja redescobrir um apostolado simples. Porque também é bom a gente fazer apostolado culto, abrir universidades. A igreja sempre foi na frente desse coisa. Mas a gente tem que lembrar que Jesus não é só para os cultos, não. Jesus veio para todo mundo. Não é porque a pessoa, ele quer estar lá onde não está ninguém. Ah, mas por que você não vai lá onde não vai ninguém? Porque, padre, eu sempre tenho falando, por exemplo, todo mundo gosta de admirar o estigma do Padre Pio. Quando a gente fala para ela que o Padre Pio fundou um hospital, aí ninguém quer prestar atenção, porque também todo mundo pode visar um doente, todo mundo pode rezar o texto na casa de alguém, todo mundo pode dar um santinho do coração de Jesus e convidar, né?
Eis o coração que tanto amou os homens. Tem coisas que todo mundo pode fazer. Porque o rosário é um pouco isso. A vida de Jesus, o mistério de Nazaré é o coração de Jesus que viveu 30 anos sem ninguém saber quem ele era. Sim, Ninguém justamente. sabia. Ele santificava o mundo em silêncio. Isso. Mais um aqui, interessante essa pergunta, Diana, lá de João Pessoa. Professor, quando assim, qual é o seu maior desejo, professor, né, em relação aos escritos de Manuel Gonzalez? O meu desejo era poder publicar mais livros. Mais livros. Sejam os outros livros de espiritualidade eucarística, sejam os livros que ele escreveu sobre pedagogia, sobre liturgia, sobre santidade, porque eu acho que ele tem uma característica de conseguir tocar na alma das pessoas. Né? E ele tem um outro livro que eu gosto muito, que ele fala do abandono do sacrário acompanhado. Porque o sacrário pode estar acompanhado e estar ainda assim abandonado. Porque o que ele quer é a nossa presença, mas ele fala, é uma presença de compaixão. Ele quer que a gente esteja unido ao coração dele. A gente esteja lá para viver da vida dele. Ele que se oferece ao Pai, ele que intercede por nós, ele que é missionário. Ele quer uma companhia de amor e de compaixão, quer dizer, sofrer com. Então, Cristo que está vivo lá e se oferece por nós, quer que eu esteja com ele. E eu acho isso brilhante, porque quando a gente fala de participar da liturgia e ter a presença ativa na liturgia, né? Participação ativa, não significa só meu corpo ou eu me mexer. Significa eu tenho que ter essa compaixão. Olha, Jesus anuncia a palavra, eu tenho que estar com ele, ouvindo a palavra, eu tenho que me oferecer com ele, eu tenho que comungar. Inclusive um Cristo que se dá a todos como alimento. Também a nossa vida de missionário, missão é difícil por isso, que às vezes significa ser pão para os outros. E pão tem que ser amassado, assado. Não é fácil. Pronto, aí ela aqui também fala que está aprendendo muito. Também ela já recebeu o livro dela, Ai, que com bom. os Espíritos de Manuel Gonzalez. Né? E é interessante que tem aparecido, né, no nosso mercado editorial, né, para a gente terminar nossa conversa, essa leva desses santos que estavam, entre aspas, né, escondidos, né, e que enriquecem nesse contexto atual da igreja, nessa busca, como você falou, sincero, humilde, simples, né, da vida eucarística, o rosário, né? Porque não precisamos, como diz João Paulo II, na Novo Milênio Neunte, inventar um novo caminho. O programa já está dado, né, professor? É um dos meus escritos preferidos do João Paulo II, Novo Milênio Neunte. Né? Porque fala de transformar as nossas comunidades em escolas de oração. Ele vê que no nosso tempo, no século XXI, ou a gente vai ensinar as pessoas a rezar, ou elas não vão ficar. Porque não dá para ter para sempre um cristianismo superficial. As mudanças profundas que o cristão realiza na sociedade depende da sua união com Cristo. Depende dele viver essa união. E eu espero muito que essas novas editoras cresçam, que a gente continue, inclusive que a gente precisa de um laicato que se aplique, que viva, a gente precisa de um laicato que reze e colabore com os sacerdotes, que sejam a mão do sacerdote que chega em todos os lugares, porque o pároco não tem como fazer tudo o tempo todo, é impossível. É verdade. Conseguir fazer e que mais pessoas conheçam, porque a riqueza da igreja é a sua diversidade de carismas. Não existe uma alma que não encontre um caminho. Esses é coisa demais, porque são devoções demais, sim, porque tem milhares de pessoas, cada um tem o seu lugar. Às vezes ela não se encontra com esse santo, mas aquele ela vai abrir e vai falar, esse caminho é para mim. Porque eu não sei, né? Cada pessoa, cada alma é um mundo. É verdade, isso. Professor, para encerrar nossa live, o que é que você indica assim de literatura? Claro, além do que a gente já falou da vida de oração, né, dessa busca, mas assim, do que você lembra assim, para o pessoal se aprofundar no coração de Jesus, procurar entender mais, além do escrito São Manuel, que é muito eucarístico e que está ligado também, claro, ao coração de Jesus, mas o que é que vem agora sim ao pessoal que está nos assistindo, né? Que você pode indicar? Eu gostaria de convidar as pessoas a redescobrir Santa Margarida Maria. Porque às vezes acontece que a gente lembra do coração de Jesus e a gente meio que evita Santa Margarida Maria. Não é que ela seja mais fácil de todos, mas é importante entender que é desta união dela com Cristo que foi gerado na igreja um dos maiores movimentos de espiritualidade dos últimos 500 anos.
Verdade. Deus usou de uma pessoa completamente oculta, que estava longe de ser das pessoas mais indicadas, mas ela foi a origem desse movimento. Não é que ela inventou, já havia um culto do coração de Jesus, Santa Gertrude, Santa Matilde, né, os místicos cistercienses já tinham essa afetividade do coração de Cristo e da sua paixão, mas a forma que ela entende do coração de Cristo foi importantíssima e é ainda hoje. Ainda hoje. Aprenda o que são as 9 primeiras sextas-feiras do mês. Aprenda o que é a hora santa. Porque a partir disso que você vai começar, é muito importante que nós tenhamos uma união com Cristo efetiva, crescendo nas virtudes e na vida sacramental, e também afetiva. Que a gente Isso compreenda que mesmo. nós precisamos amar. Ele no, o coração de Jesus da Margarida Maria é um coração que é todo amor e espera de nós uma resposta de amor. Ao menos tu ama-me. Não Isso. importa o outro. Não é... Hoje você ama pelos outros, para que Jesus te forme para te enviar aos outros. Porque também não adianta você ir se você não estiver preparado. Porque, né, ninguém dá o que não tem, só ele forma. É verdade. Inclusive, eu vou dar um spoiler aqui, professor. É aquela editora, que é a livraria Caritatem, que ela tem um clube de leitura, eles vão lançar, acho que no próximo mês, agora ou no outro, não estou lembrado, as Horas Santas de um padre, não sei se é o nome, Padre Mateu, Padre que Mateu Crowley, que bom. Eu não são, sabia, eu sei quem ele é. O são grande horas apóstolo do santas século muito XX profundas, dos né? lares. Isso. Muito. Ele propagou Ele, muitas horas santas, né? muito. O padre Mateu Crowley recebeu uma cura extraordinária e dedicou com a bênção da igreja a fazer que Cristo fosse amado na Betânia de cada lar. A Betânia do coração de Jesus era cada lar. Então ele vai em todos os continentes, eu acho. Chegou aí um dos grandes para entronizar em todos os lares do Sagrado Coração de Jesus e ensinar a hora santa. O padre Mateu faz a espiritualidade da reparação entrar no lar, Ah, que é, sim. que é o que ele deseja. O padre Mateu era da congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, Ah, sim, sim, sim. que é a congregação que é de São Damião de Molokai, do Beato Molokai. Eustáquio, Uhum. Pois aqui em bem, pessoal, Minas. se tiver mais alguma pergunta, mas acho que encerrou por hoje. Professor, a gente agradece, né? Esse Eu que momento tão agradeço a rico conversa. de espiritualidade, de realmente fazer com que a gente lembre, né? Vamos entrar agora no mês de maio, um mês Uhum, propício, né? A aprofundar também a nossa devoção à Nossa Senhora, a uhum, nossa união com ela. E não podemos esquecer que, até ontem, né? Lembramos de São Luís Maria Grignion de Montfort, né? uhum. É mesmo. E ele foi um dos propagadores também daquele que leva a Jesus através de Maria. Uhum, E realmente acho que é propício cada vez mais a gente realmente buscar essa vivência da uhum, espiritualidade, do amor de Cristo, essa centralidade, como você falou, né? O que Margarida Marida impulsionou, uhum. até hoje isso vem até nós, né? Foi realmente um Exatamente. movimento que no catolicismo brasileiro, no século XX, Uhum, né, os bispos trouxeram a devoção do uhum. coração de Jesus, o apostolado da oração, né? E que de fato realmente E que o Brasil fez. foi consagrado a ele, né? Foi quando a consagração do Ah, Brasil? eu tenho que pegar a data. Foi no Cristo Redentor, com o apostolado do Cardeal Leme e com a inspiração, né, da Madre José de Jesus, Carmelita do Rio, né? A oração, porque ela era filha espiritual do Cardeal Leme, né? E ele Ah, tinha muito nele, o coração de Jesus era o coração eucarístico. Tanto é que ele está enterrado no Rio, no Santuário de Adoração, diante até hoje do Santo Exposto. E para ele isso era muito importante, que o Brasil, que se você chegar perto do Cristo Redentor, você vai ver o coração. nossa, isso é verdade. Tem um coração bem, É, bem perto, assim, exatamente. próximo. Isso. Então, Ah, sim, sim. aquilo é o desejo do Brasil de que o coração de Cristo reine. É Né? verdade. Claro que isso é uma expansão no mundo inteiro, a devoção ao coração de Jesus, podemos dizer, num momento pegou um fogo que espalhou no mundo todo. Né? As É nações se verdade. consagraram a ele. Por quê? Porque quando se via que tudo estava esfriando, a gente precisa do fogo do coração de Jesus, da fornalha ardente. É a fornalha ardente de amor. Uhum. Isso mesmo. Pessoal, obrigado aqui, dando um abraço aqui a José Maria, Adriele, Marcelo, mais uma vez, né? Agradecendo a sua participação, professor. Foi muito boa a conversa. Ele até falou de marcar uma dessas conversas para falar do surgimento da devoção na liturgia no século XVII. Ele falou aqui. Interessante mesmo. O É. Felipe, ao pessoal que elabora os rosários muito bonitos lá de Fortaleza, o rosário.tc. Obrigado pelo tempo e conhecimento,
né? A Natália também, né? Manda abraço também. Ela fez alguns comentários aqui. Enfim, foram várias pessoas que entraram na nossa live. Nós agradecemos a todos que ficaram do início ao fim. E, de fato, peçamos, né, ao coração de Jesus, ao coração de Maria, Sim. que reine, né, professor? Nas almas, como dizia Padre Deão, e na sociedade, né? Que se Isso. expanda essa onda de amor nos nossos corações, né? Sim. O Senhor nos dá a benção antes. Isso, tá bom. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. por intercessão do Imaculado Coração de Maria e de São José, neste ano dedicado a ele. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Professor Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus lhe pague. Amém. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau.